introdução primeiro. Louvado, engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela tua doce companhia, pela noite de descanso, por mais um dia de vida e pela saúde. Obrigado por cada lar aqui representado. Em nome e por amor de Jesus. Aleluias. Amém. O tema é esperança. E Deus também tem uma esperança com cada um de nós. Nós temos a esperança. Jesus nasceu, nos dá a esperança. E a esperança que Jesus vem nos trazer e que Deus também tem de nós, eu lembro muito do Bispo Stanley, dessa palavra. Uma vez eu ouvi alguém aqui falar que o Bispo Stanley, ele sempre vinha conciliar. Conciliar as dificuldades, né? Tinha as dificuldades e o bispo ia lá fazer a conciliação. E o ministério de Jesus, que veio para nos dar a salvação, para a gente poder ter a salvação, nós precisamos ter uma reconciliação com Deus. O ministério de Jesus é reconciliar-nos com Deus, religar-nos a Deus. E Deus tem essa esperança que nós vamos reconciliar com Ele. Jesus, ele veio para nos salvar, mas há uma necessidade de nós acalmarmos a nossa alma, avaliarmos como está a nossa alma, ver a nossa alma como está agindo e reconciliar com Deus. Para sermos salvos, precisamos reconciliar com Deus. Jesus veio para reconciliar-nos com Deus, para nos dar a salvação. E a leitura que eu gostaria de fazer fica na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 1. Eu faço um link dessa leitura, enquanto vocês abrem sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, está bem claro. Paulo, ele abria as igrejas, e algumas igrejas que ele também não abriu, ele escrevia cartas para acompanhar o desenvolvimento da igreja. Então essa carta é para a igreja de Tessalônica, igreja dos Tessalonicenses, né? Se ele escrevesse aqui para Penha, seria para os penhenses, mas ele escreveu para Tessalônica, os Tessalonicenses. E eu faço um link com o salmo que o pastor, na semana passada, no culto de oração, Salmo 133, 1, e também o finalzinho, o versículo 3, lá no fim, diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, para reconciliar. E lá no finalzinho, diz que é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Onde os irmãos estão em união, o Senhor ordena a sua bênção. E nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, somente o versículo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Somente esse versículo. Paulo, Silvano e Timóteo escrevem à igreja de Tessalonicenses. É isto que está escrito. Mas se você conhecer um pouco da história, você vai perceber que Paulo, Silvano e Timóteo, que escreveram esta carta, mas foi a única pessoa que escreveu a carta, foi Paulo. Foi Paulo que escreveu. Ora, se Paulo é o único autor da carta, por que menciona Silvano e Timóteo? O que Paulo quer dizer com isto, se ele foi o único escritor? Porque Paulo disse
Porque ele citou os três, o tema central é a esperança. O Natal, o nascimento de Jesus, a esperança, e junto com a esperança vem a esperança de Deus, de nos reconciliar, de nos ligar, de nos fazermos uma unidade, de andarmos juntos. E eu queria falar da Igreja de Cristo, da unidade, da reconciliação, como um instrumento que Deus chama. Deus chama, e a Igreja de Cristo está formada por todos nós, todos aqueles que ouviram o chamado de Deus para saírem e saíram, para vir e vieram, e faz parte hoje da Igreja de Cristo que está aqui. E eu tenho certeza que esta semana, por este clima de sedução divina, que proporciona esta data maravilhosa que é o Natal, tem um clima sedutor de Deus, muitas almas receberam esse chamado de Deus. E o tema do capítulo 1 e versículo 1 também é chamado a reconciliação, a esperança que Deus tem em nós. E é o tema da igreja. Jesus veio para reconciliar o pecador. E Paulo diz que escreve a carta e diz que não escreve sozinho. Ele diz que escreveu junto com Timóteo e Silvano. Só que Timóteo e Silvano não escreveram nada. Então, por que Paulo os inclui nesta carta? Aqui está o pensamento principal desta manhã. Quando você passa a fazer parte da Igreja de Cristo, desaparece o individualismo, porque agora a Igreja de Jesus é um corpo, e um corpo há muitos membros, olhos, boca, nariz, cabelo, orelhas, fígado, coração, braços, muitos órgãos, muitos membros, unhas, dedos, e o corpo está formado. Mas o corpo se mexe como uma unidade. Se a minha mão quiser ir cumprimentar aqui, e a outra mão quiser ir cumprimentar aqui, e o pé querer ir para lá, outro pé quer ir para cá, vai ser uma tragédia. Quando o corpo faz uma coisa, todos os membros, os órgãos, se unem a esse corpo. E agora quem determina o que o corpo vai fazer é o cabeça, é a cabeça. E Jesus é o cabeça da nossa igreja, da Igreja de Cristo. Entendam o que eu vou falar. O pastor Moisés Monteiro é o anjo da igreja, chamado por Deus para vir aqui. Mas o cabeça da igreja é Cristo. Não tem papa, não tem reverendo, não tem evangelista, muito menos este que vos fala. Unicamente é Jesus, que é o cabeça da igreja. O líder da igreja nessa terra não é o homem, é Jesus Cristo. O unicamente Jesus. E Jesus, através da palavra, o verbo que se fez carne, é que manda o corpo para onde deve ir. E quando Jesus dá ordem através da sua palavra, o corpo vai, que somos nós. Lá vai o coração, lá vai o pulmão, e aí vão todos. E eu queria deixar essa palavra para essa igreja, da unidade, a esperança que Deus tem de reconciliação. A esperança, nossa esperança é Jesus. E a esperança de Deus é que a gente se reconcilie em Jesus. Vocês nunca, ou aliás sempre, ouviu já algum jovem chegar numa moça bonita, né? Ou num moço bonito, e falar: que olhos bonitos você tem, né? Quer namorar comigo, né? Logo já vem, né? Que olhos bonitos, quer namorar comigo?
Você nunca ouviu a pessoa falar assim: que fígado bonito você tem? Quer namorar comigo? Né? Queria dizer isso da importância de todos. Todos os órgãos são importantes. Essa moça poderia viver sem os olhos, certo? Poderia viver sem os olhos, mas não poderia viver sem o fígado. Às vezes nós damos muito valor pelo que vemos, e tem pessoas que trabalham aqui, às escondidas, por trás dos bastidores, e eu tenho visto essa igreja trabalhar muito assim, a Igreja da Penha principalmente, muito por trás, muito ali. Hoje está sendo possível essa palavra, esta festa, tudo aqui bonito, lá embaixo o salão social tudo bonito, a mesa cheia, né? Acompanhei durante a semana a foto das mesas arrumadinhas, tudo, agora já com ingredientes para nós, e são pessoas que trabalham por trás, vão preparando, vão deixando tudo preparado, para que você receba uma palavra de reconciliação, de unidade, onde o fígado, que ninguém vê, é tão importante quanto os olhos que nós vemos. E Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E Deus, nós temos a esperança que é Jesus. E Deus tem a esperança dele, que é de reconciliar com Deus. Quando eu falo isso do bispo Stanley, que eu me lembro dele, é porque o bispo João Carlos, Joca, o pessoal chama ele, num encontro com Deus, ele discutiu um pouco assim, falou assim, tinha o momento dos concílios ali, então todos os bispos davam o seu pitaco, colocavam essa colher de madeira dando a sua opinião, então tinha as coisas para decidir, e o bispo Stanley tinha a opinião dele, aí ele via assim, aí ia na opinião da maioria, e cravava ali para que fosse votado aquilo que ele falou. E o bispo João Carlos perguntou para ele: escuta, se você tem uma opinião, e por que você vai votar na opinião dos outros? Ele falou: não, eu acredito que quando vocês começaram essa reunião, vocês oraram, vocês fizeram oração para Deus dar a direção das decisões que nós vamos tomar. E se vocês todos estão achando que é assim, eu vou com vocês, porque eu acredito que vocês oraram. E é assim que o fígado da igreja também vive aqui. Às vezes um pequeno grupo vem de terça, outro pequeno grupo de sexta, e oram para que a igreja continue indo, né? E reconciliando, unindo a igreja e fazendo que Deus possa ficar mais feliz conosco e aumentar a esperança que Deus tem da nossa reconciliação com Jesus Cristo para a nossa salvação. Que Deus te abençoe. Paulo, Silvano e Timóteo estavam unidos. Um só escreveu, mas Paulo falou: não, nós estamos juntos. Então colocou o nome dos três. E aqui na nossa igreja está acontecendo isso. Eu vejo uma unidade, eu vejo reconciliação, estando junto para fazer a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Feliz Natal!